Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente começa o PET 6 e com língua portuguesa. Vamos lá? A gente vai estar estudando semana 1, que é as palavras de ligação, que vai dar coesão ao texto. E na semana 2, leitura e produção de textos injuntivos instrucionais. Instrucionais é que nos dão instrução para fazer algo, né? Seja um alimento, montar um móvel, tá? Então, a gente vai estar aprendendo sobre esse gênero textual. Aqui ele fala o seguinte: querida criança, você já percebeu que às vezes lemos ou produzimos algum texto e ele apresenta muitas expressões e palavras repetidas, ou então parece que as partes deste texto não estão interligadas? Pois é, quando isso acontece, dizemos que o texto está sem coesão. Quando um texto está coeso, ou seja, harmonioso, ele transmite a mensagem com maior clareza e sentido para o leitor. Por esse motivo, é sempre necessário reler o texto e fazer as observações e correções. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Por exemplo, ele estava doente, por isso não foi ao jogo. Existem palavras que têm a função de fazer referência ou substituição de um nome, pessoa, objeto, lugar, etc. Verbos, períodos ou trechos do texto por uma palavra ou expressão que tenha sentido próximo, evitando a repetição no corpo do texto. A coesão é essencial para garantir que o texto seja harmonioso, que transmita a mensagem com clareza e que faça sentido para o leitor. Para isso, é necessário empregar elementos de coesão, utilizando conjunções, pronomes, advérbios, entre outras expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos de um texto. Então, nós vimos aí a importância da coesão, né? E aí a gente tem que usar os pronomes, os advérbios, tá? Para poder o texto ficar coeso, não é verdade? Então, a gente não pode fazer frases soltas, a gente tem que ligar uma na outra, né? Por exemplo, a gente já teve atividades de falar assim, faça uma frase com as 3 palavras, né? Eu lembro que tinha Rio Verde, cidade, poluição. Então, era para fazer uma frase ligando, né? Unindo esses 3 elementos, né? Depois nós tivemos uma outra que falava em língua portuguesa para formar uma frase com um substantivo próprio e um substantivo comum, tá? Então, como que a gente vai ligar esse substantivo próprio nesse substantivo comum? Através dos elementos de coesão, tá? Para isso, a gente vai estar lendo o textinho A Fábula da Convivência. Vamos lá? Olha o que fala a história. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima.
Hostil é condição difícil, né? E aqui ele vai falar o seguinte, continuando a fábula da convivência. Nessa época, uma manada de porcos espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os porcos espinhos resolveram que a solução seria que os porcos espinhos se unissem, ficando mais próximos uns dos outros. Os porcos espinhos se juntaram e o calor dos corpos de alguns porcos espinhos aquecia os corpos dos outros porcos espinhos. E todos os porcos espinhos unidos passaram a suportar o inverno intenso. Mas não demorou muito. E o que aconteceu? Para que a solução dos porcos espinhos mostrasse suas fraquezas. Os espinhos de uns porcos espinhos começaram a ferir aqueles porcos espinhos que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os porcos espinhos foram se afastando e a ideia foi deixada de lado. Mas logo os porcos espinhos perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os porcos espinhos começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar mantendo uma mínima distância, de forma a não se machucarem. Aqui é tudo junto. Tem um erro. E foi assim que escaparam da extinção. Muito interessante, né? A história de como os porcos espinhos sobreviveram na era glacial. O texto foi extraído do livro Prova Brasil e Saeb, Estratégias para desenvolver as capacidades avaliadas. Língua portuguesa, Belo Horizonte, edição FAP 2011. A imagem disponível está neste aqui, employer.com.br, tá? As nossas atividades relativas a esse texto diz o seguinte: atividade 2. Quantas vezes a palavra porcos espinhos apareceu no texto? Então, vocês vão voltar e vão grifar o termo, né? A expressão porcos espinhos, que é um substantivo composto, tá? E vai colocar aqui quantas vezes ele apareceu no texto. Tranquilo, né? Nenhuma dificuldade para fazer isso. Todo mundo já conhece as letras, as palavras, então, tranquilíssimo. Você acha que seria possível evitar a repetição dessas palavras? Aí você vai colocar, com certeza, né? Como? Utilizando pronomes, utilizando sinônimos, tá? Isso é bem legal, os sinônimos. No dício que a Damares pediu para as mamães baixarem no celular, ele vem falando o sinônimo das palavras. A gente abre lá, olha o significado e embaixo tem sinônimos, tá? Então, vamos lá. No número 4, fala o seguinte: releia o texto. Olha para vocês verem. Então, assim, vocês leram uma vez, tiveram uma percepção do texto e uma compreensão do texto. Agora, a atividade 4, ela pede para vocês relerem o texto. Então, vamos ler novamente. Vamos identificar os lugares nos quais a palavra porcos espinhos poderia ser retirada sem prejudicar a compreensão e risque-a. Tá vendo? Então, tem alguns lugares que vai dar para tirar, omitir a palavra, o termo, né? A expressão porcos espinhos. Fique ligado
porque em algumas situações pode ser necessário cortar outras palavras também, né? Então, olha que interessante. Ele falou que pode ser necessário cortar outras palavras também. Agora você leia uma outra versão da fábula, compare as duas versões e veja quais são as diferenças. Vamos lá? Ele fala aqui, ó. A fábula da convivência. Vamos ler. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Essas duas palavras aqui são juntas. Os animais resolveram que a solução seria que se unissem, ficando mais próximos uns dos outros. Os bichos se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia os corpos dos outros. E todos os espinhentos, olha só um sinônimo para o termo porcos espinhos. E todos os espinhentos unidos passaram a suportar o inverno intenso. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos espinhos mostrasse suas fraquezas. Os espinhos de uns começaram a ferir aqueles que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os mamíferos foram se afastando. Olha só, outro sinônimo para porcos espinhos. Eles são mamíferos, tá? Quando os filhotes nascem, mamam na mamãe. E a ideia deixada de lado. Mas logo perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os roedores começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar, mantendo uma mínima distância de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Aqui a gente vê de onde foi tirado. Texto extraído do livro Prosa para Brasil e Saeb, Estratégias para Desenvolver as Capacidades Avaliadas. Língua Portuguesa, Belo Horizonte, edição FAP 2011. Na segunda versão da fábula, que palavras foram usadas para substituir porcos espinhos? Então, vamos lá. Foi mamíferos, né? E espinhentos, lembra? Espinhentos, né? É muito legal, não é? Quando a gente estuda português. É isso aí. Então por hoje é só, tá? E depois eu vou estar gravando um outro vídeo pra gente estar estudando sobre a semana 2, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!